Olá, turma. Aqui é o Flávio Alencar, fisioterapeuta, especialista em terapia manual, mestre em ciências médicas, e eu estou aqui para concluir, agora sim, concluir a nossa série de anatomia radiológica do sistema musculoesquelético, onde, né, eu fiz aqui um retorno dessa série para a gente falar de coluna. Então, o pessoal pediu coluna, então já falei cervical, já falei sobre dorsal, agora vamos falar sobre a lombar. É uma das que eu mais gosto, tá bom? Então, vamos mostrar aqui algumas particularidades no raio-x. Então, antes de a gente começar a mostrar, eu já convido a você, né, a se inscrever no canal. Clica aí embaixo, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre o conteúdo em primeira mão. E não se esquece de, nos comentários, participa aqui desses vídeos, coloca seus comentários, suas dúvidas, que eu estou interagindo muito com quem está precisando, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Bom, turma, então vamos falar aqui, né? Nós temos um raio-x da coluna dorsal, um raio-x em AP, ou seja, incidência anteroposterior, tá? E aqui a gente tem a coluna lombar bem focada, tá? Então a gente tem aqui alguns marcadores, vamos passar por eles e eu vou mostrar algumas estruturas que merecem mais atenção. Para não gerar dúvida, Flávio, como é que eu tô na coluna lombar? Como é que eu sei que eu tô na lombar e não estou na dorsal? Fácil. É só você olhar aqui, ó. Essa vértebra que eu tô apontando aqui, ela não é lombar, porque tem uma costela, ó, tem na verdade uma costela de um lado aqui o lado direito, né? E uma costela do lado esquerdo. Então a gente sabe que essa costela aqui, então, ela é torácica, ela não é lombar. Então nós temos aqui, ó, L1, L2, L3, L4, L5 e aqui S1, tá? Vamos numerar aqui para a gente ver, né? Então, para não gerar dúvidas, né? Então, como eu falei, né, ó, tá T12, né, aqui, ó. Aí começa L1, L2, L3, L4, L5, S1, tá? Então, mostrando aqui, ó, uma costela flutuante. E aqui um processo transverso, é o que eu coloquei aqui em cima, gente. Ficou um pouquinho apagado, mas enfim, tem costela, né? Aqui é uma costela flutuante do lado e do outro. Aqui, pessoal, a gente tem um processo transverso, né, da vértebra lombar. A gente consegue visualizar, ó, em todos os níveis, tá certo? Ah, Flávio, nesse nível aqui ficou um pouco borrado, ó, porque aqui tem víscera, né? Então aqui tem uma estrutura, ó, anatômica, que já a parte intestinal, né? Então aqui tem um pouquinho de uma estrutura anatômica que está confundindo um pouco a visualização desse processo transverso, mas dá para visualizar assim, ó. Só prestar atenção que você visualiza, tá? De um lado e do outro, né? O de L4 e o de L5, que é o maior de todos, né? O processo transverso, tá? O corpo vertebral tem essa forma quadricular que a gente está vendo. E aqui a gente vê, ó, o processo espinhoso, tá aqui, ó, apontando, né, o processo espinhoso de L4. Como é maior, né, a vértebra lombar, a gente consegue visualizar também de uma forma melhor. Então, vou voltar aqui para L3, ó, então a gente está vendo o processo espinhoso, e o processo espinhoso ele está centralizado, ó. A distância do processo espinhoso para os bordos vertebrais esquerdo e direito é bem semelhante, ó. Então, significa que essa vértebra está normal, ela está centralizada, tá? No caso de uma escoliose, a vértebra vai estar inclinada e rodada. E como é que eu sei que essa vértebra está rodada? O processo espinhoso ele vai estar mais próximo ou do bordo lateral direito. Se o processo espinhoso estiver próximo do bordo lateral direito, significa que a vértebra rodou para a esquerda e vice-versa. Se o processo espinhoso estiver desviado, né, mais próximo do bordo vertebral esquerdo, significa que a vértebra ó, ela rodou para a direita, né? Os pedículos vertebrais, que eu chamo os olhinhos da vértebra, né? Então aqui, ó, o pedículo vertebral, ele vai rodar, ele vai olhar para a direita. Então, se a vértebra está olhando para a direita, o processo espinhoso foi para a esquerda, tá? Então, não tem erro em relação a isso. Aqui é a famosa imagem gota que cai. Então, a visualização dos processos espinhosos no raio-x chama classicamente de imagem em gota que cai, porque, lógico, parece uma gotinha caindo, tá bom? Beleza, então aqui nós temos os espaços interdiscais, né? Disco vertebral ele não é visualizado no raio-x normal. Raio-x ele não visualiza partes moles, tá ok? Então, se você visualizar partes moles no raio-x, tá normal, tá anormal, tem alguma coisa errada, tá bom? Tá calcificado, então não é o caso aqui, então tá todo normalzinho, tá? Então a gente está visualizando aqui de L4, L5, né? Até S1. S1 já forma aqui o sacro, tá? E aqui as vértebras, as vértebras sacrais, né, que a gente está visualizando. E aqui a boa e velha articulação, ó, sacrilíaca, tá?
articulação sacroiliaca. Vamos focar aqui de S1 para cima. Então, eu mostrei os processos espinhosos, mostrei os pedículos, né? Mostrei os processos transversos, que é basicamente o mais importante para a gente visualizar aqui no raio-x, né? Flávio, dá para visualizar as facetas articulares? É melhor de visualizar em perfil, tá? Então, aqui em perfil não tá tão perfeito, né? Não é o melhor exame para a gente visualizar as facetas articulares, tá? O melhor exame é a tomografia computadorizada. Flávio, na ressonância também vê também com perfeição, inclusive a cartilagem, tá? A parte óssea a gente vê melhor na tomografia computadorizada, tá? Mas o processo articular, eles ficam aqui nessa região. Como eu disse no raio-x, como tem sobreposição de imagem, a gente não consegue visualizar melhor, tá? Aqui tá mostrando, ó, o processo articular superior de L5, né? E o processo articular inferior de L4, tá? E a gente vê que o espaço articular entre elas tem um ângulo em torno de 90 graus. Então, quando você for oscilar a vértebra lombar, você pode oscilar num ângulo de 90 graus que não vai ter contato de uma articular com outra. Pelo contrário, elas vão deslizar, fazendo a mobilização articular correta, né? Sem atrito articular, tá? Aqui nós temos o pedículo, né? Então, nós falamos isso na aula de coluna cervical, né? Que o pedículo, qual é a função dele, né? É manter a vértebra no lugar. Então, especificamente aqui na região lombar, quem vai impedir que uma vértebra escorregue para frente vai ser quem? É o pedículo, né? Que vai unir aqui, ó, o arco posterior com o corpo vertebral. Então, o pedículo. A segunda coisa é o disco intervertebral. E a terceira coisa é a musculatura do core, né? Tanto os paravertebrais quanto os músculos abdominais, tá ok? Então são eles que mantêm a vértebra no lugar. Flávio, a gente está vendo aqui a curvatura, né? A gente vê aqui que na incidência em AP, ó, a coluna tem que ser reta. Então no plano frontal ela tem que ser reta. Se tiver algum desvio, pode ser uma atitude escoliótica, como escoliose antálgica, que não é uma escoliose verdadeira, tá? Então uma atitude escoliótica. Ou se tiver rotação vertebral, vai ser uma escoliose, sim, verdadeira, tá? Esse termo, escoliose verdadeira, escoliose falsa, tá caindo em desuso, tá? O negócio é escoliose ou não escoliose, é escoliose ou atitude escoliótica, tá? E essa atitude escoliótica, ela pode ser antálgica, pode ser postural, né? Já a escoliose, ela tem rotação vertebral, a escoliose acabou, tá ok? Beleza. Então, nós temos aqui Flávio, como é que eu vou diferenciar, né, S1 de L5, tá? Então, olha lá, o S1 ela não tem processo espinhoso, como a gente visualiza aqui, ó. Um processo espinhoso, outro processo espinhoso, outro processo espinhoso, tá bom? Já que em S1, ó, você não visualiza processo espinhoso, tá certo? Então, você só visualiza aqui o sacro, né, com a sua curvatura e só, tá? Bom, gente, eu acho que em relação à coluna lombar era isso que eu tinha para falar, tá? Então, realmente também não tem mistério a sua parte óssea, tá ok? Vamos voltar aqui para mim. Vamos voltar aqui para mim. Então, em relação à coluna lombar, não tem tanto mistério também, tá? A gente viu aí a sua curvatura. Ah, eu só esqueci uma coisa. Flávio, qual é a curvatura ideal? Bora voltar aqui, ó. Bora voltar aqui, ó. Qual é a curvatura normal da coluna lombar, né? Eu falei da dorsal, tem que falar da lombar, né? Então, o que seria uma lordose fisiológica? Há uma pequena divergência também da literatura, só que o consenso é o quê? Entre 40 e 60 graus. Então, se você tiver uma lordose lombar com a curvatura menor do que 40 graus, estamos diante de uma retificação cervical. A retificação lombar. A retificação lombar ela é terrível, porque, primeiro, ela predispõe uma hérnia de disco, tá? Então, quando você tem uma retificação lombar, vai haver um aumento, né? Um aumento da pressão por uma diminuição do espaço interdiscal na região anterior. Então, vai ter um aumento da pressão na região anterior do disco, jogando o núcleo pulposo para posterior. E isso predispõe a hérnia de disco, tá? Biomecanicamente, o disco lombar tem mais predisposição à hérnia posterior, porque o núcleo se localiza mais aqui, ó. Ele não fica centralizado. O núcleo ele fica aqui, ó, mais posterior. Então, se você fechar aqui, você joga o núcleo pulposo mais para posterior, e isso no futuro vai gerar uma protusão discal e depois uma hérnia de disco, tá ok? Então, isso acontece quando tem uma retificação, ou seja, quando o ângulo é menor do que 40 graus, tá?
Já quando esse ângulo é maior do que 60 graus, estamos diante de uma hiperlordose lombar, tá? Já a hiperlordose lombar, ela favorece o quê? Predispõe ao quê? A artrose e a espondilolistese. Então, na hiperlordose, na curvatura acima de 60 graus, o que é que vai acontecer? Vai haver uma diminuição do espaço aqui, ó, posterior, empurrando o núcleo pulposo para cima, perdão, para frente. Pode gerar uma hérnia anterior? Pode, só que a hérnia anterior, ela não é tão problemática, porque não tem nervo aqui. Aqui tem a medula e as raízes nervosas, né? Então aqui vai gerar sintoma brabo. Aqui geralmente é assintomático, tá ok? Porém, essa diminuição do espaço na região posterior vai também diminuir o espaço aqui, ó, nas facetas articulares. Então isso vai gerar uma diminuição de espaço, né? E quando mexer vai ter atrito, isso vai gerar artrose. E esse aumento da pressão também pode enfraquecer os pedículos vertebrais, gerando uma pequena fratura chamada espondilólise. Então, quando há uma espondilólise, ou seja, uma ruptura do istmo vertebral, a vértebra perde o seu apoio posterior e ela desliza para frente. É a famosa espondilolistese, tá? Como é que pode eu falar da anatomia da lombar e não falar disso, né, gente? Ainda bem que eu lembrei aqui na hora. Pessoal, acho que sim. Agora foi isso, tá? Então, muito cuidado, né? Quando for tratar uma hernia de disco, uma espondilolistese. Um diferencial é verificar a curvatura. Pelo raio-x é o ideal, porque tanto a hernia de disco quanto a espondilolistese tem sintomas parecidos, né? Dor irradiada, que pode chegar até o pé, né? Dependendo do nível da espondilolistese ou do nível da hernia de disco. Então, o diferencial realmente, se você não tiver o raio-x no exame clínico, você vai ver aqui o tônus da região paravertebral, né? Você vai ver que há um aumento do tônus, há um aumento da lordose, no caso das hiperlordoses. Já na hernia de disco, geralmente tem um aumento do tônus unilateral, que é uma contratura, um espasmo de proteção, tá? Então, geralmente a contratura, o tônus vai estar levemente aumentado no lado do sintoma. No lado contralateral, o tônus vai estar normal. Então, é um diagnóstico diferencial, mas não vou me deter muito nisso, né? Porque não é o objetivo agora. Vamos falar disso quando for falarmos das doenças, tá? Bom, agora sim, pessoal, deixa eu voltar aqui. Agora sim terminamos, né? Falamos sobre a coluna lombar. Agora eu concluo definitivamente, né, a anatomia radiológica do sistema musculoesquelético. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tipo de conteúdo, né? Então, mais uma vez, está aqui meus canais, tá bom? Para vocês seguir. Então, nós temos o canal aqui do Instagram, nós temos o canal aqui, o grupo VIP no canal, no WhatsApp, que aqui o que é que eu faço? Eu coloco artigos científicos, vocês vão saber sempre em primeira mão, vão ter prioridade nas inscrições dos meus cursos, tá certo? Então, há uma interação bem bacana lá no grupo do WhatsApp, tá? Que tá melhorando cada vez mais. E o meu canal no YouTube, né? Mais uma vez aqui, convidando você a se inscrever no canal, ativa o sininho, né? Compartilha com seus amigos e não se esquece, comenta aí se você gostou, se você não gostou, qual é a sua dúvida, tá ok? Então fique à vontade para interagir aqui nesse canal, que ele é nosso. O objetivo aqui é nós crescermos juntos. Você pode ajudar esse canal a crescer e a enaltecer a fisioterapia, como eu sempre gostei, tá bom? Gente, é isso. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!